Hello, pessoal, tudo bem? Oi, gente. Eu sou a Maísa e hoje eu trouxe minha irmã Maíra. aqui pra gente fazer um vídeo no canal, apresentar pra vocês a minha irmã gêmea, enquanto uma máscara age no nosso rosto. A gente comprou uma máscara Eu vou mostrar aí pra vocês ela. sem marca, só porque era do signo de Leão, que é o nosso signo. E aí eu trouxe a Maíra hoje pra gente falar um pouco sobre nossa vida de gêmeas, a gestação gemelar, como foi. A minha? Não, a da minha mãe. Como é ser gêmea, nossos momentos juntas, Sim. etc, etc. Não é minha coisa favorita do mundo. Eu queria muito que a Maíra fosse minha irmã, mas eu não gosto de ser gêmea. E você? Eu acostumei, né? Fazer o quê? Vocês vão ver por que eu não gosto de ser gêmea. A Maíra, quando a gente era criança, a Maíra era a gêmea engraçada. Ela sempre foi a gêmea mais engraçada. É. E aí, todo mundo aceitava o que ela fazia, em nome da graça. Então, a gente andava na rua, ela abaixava minhas calças. Isso nunca aconteceu. Quem bate esquece. Isso nunca aconteceu. Ela abaixava minhas calças. Não. Aí ela queria brigar na rua, brigar na escola. E eu era mais retraída. Não, gente. Um dia ela brigou com a menina na escola. Eu nem sabia. Ela deu um chute na menina e veio correndo falando pra mim. Eu dei um chute na menina, eu dei um chute na menina. Que dia? Eu não lembro dessa briga. Naquelas gêmeas que você deu um chute. Mas não foi nada grande, não. Queria te perguntar também, qual a pior coisa de ser gêmea? O que você acha? A pior coisa de ser gêmea é ser gêmea. Tipo assim, ter alguém da mesma idade que você, que é totalmente diferente de você, e aí você fica, o certo sou eu ou o certo é ela? E aí demora um pouco pra gente descobrir que o certo é o diferente. É a Maísa. Não, que o certo, qualquer uma pode estar certo, qualquer uma pode estar errada. Sim. Qual é a pior parte de ser gêmea? Eu acho que a pior parte de ser gêmea é a comparação. Porque a Maíra nasceu depois, foi nossa gestação gemelar, por isso que eu queria falar sobre a gestação gemelar. Quando a gente nasceu de 6 meses, quase 7. A gente não nasceu de 7 meses? Não. Eu achei que eu tinha nascido de 7 meses. Não, a maioria dos gêmeos nascem de 7 meses, mas a gente não nasceu, a gente nasceu de quase 7. Oh my God. E aí, a Maíra não estava formada. Eu vim pra... até hoje. Nunca me formei, não tinha um diploma. Vai pro Silvio. E aí, eu vim pra casa com uma semana e a Maíra veio pra casa, sabe-se lá Deus quando, eu acho. Ela ficou na incubadora há muito tempo. E aí ela teve que ficar muito tempo. Isso fez dela uma menina, uma criança mais baixinha e mais magrinha. Ah, sim. E aí tinha muita comparação. Ai, a Maísa é a gêmea gordinha. E aí eu era magra, só que eu sempre me achei gorda, porque eu era gorda comparada à Maíra. Eu tinha, como é, baixo peso, aquele que... Eu acho que é, baixo peso. muito abaixo do peso eu era. Tipo assim, com 20 anos eu pesava 40 quilos. Era bizarro. E eu já tava nos 80. Com 20 anos? Não. Mas eu era, tipo assim, normal pra minha idade, mas como a Maíra era assim, mais mirradinha, parecia que eu era mais, entendeu? Entendi. E aí, por eu ser a gêmea mais velha, também tem essa questão do cuidado. Eu me preocupo com a Maíra, ela não se preocupa comigo. Então, eu acho que esse é o ponto negativo de ser gêmea. Porque com as outras irmãs eu não me preocupo. Nem com a minha irmã caçula mesmo, que nasceu realmente anos depois de mim. Agora, deixa eu falar uma coisa. Uma vez a gente tava num cursinho pré-vestibulinho. Você lembra dessa história? Não.
A gente tava lá no corredor, aí chegou uma amiga de uma amiga nossa e falou assim, no corredor com a gente lá. Eu demorei muito tempo pra tirar isso da minha cabeça. Ela falou assim, como pode uma gêmea feia e outra bonita? Você lembra? E a gêmea bonita era a Maísa, né? E aí, por anos e anos, quando eu contava essa história, ela ficava assim, ai, que eu era feia, né? Mas eu nem me abalei. Mas ela, gente, por ela não ter ficado na incubadora, ela tinha mais corpo, ela tinha mais cabelo, ela tinha altura. Eu era tipo assim, um ratinho. E aí ela sempre teve preferência na beleza. Tipo assim, então, os meninos era mais voltado pra Maísa. E aí eu ficava. É mentira isso, gente. Eu ficava, ó, chupando dedo. É mentira, isso nunca aconteceu. Nunca teve meninos na Maísa. Nunca existiu isso. É verdade. Mentira. É verdade, galera. Tá. É tipo assim, ela tinha preferência, né? Não sei de onde ela tirou isso. Ela tá se comparando com a pessoa errada. Que a gente tinha uma irmã Mariane. A gente tem ainda. Minha irmã Mariane, mas ela balava quarteirões. Todo menino que eu gostava da Mariane. Todo menino que eu gostava da Maísa. Tá, Aí por isso que eu não gosto mais de ninguém. Oi, pessoal. Voltamos. Nós tiramos a máscara. Lavamos o rosto. Porque tava muito pegajoso, vocês viram, não dava nem pra falar. E aí a gente tá com o patrocínio do time do Corinthians e do Esporte da Sorte. Joguem com responsabilidade, hein? Nosso link tá aqui na descrição. É porque eu tinha que colocar alguma coisa aqui em cima da minha cabeça, porque parecia que eu tava com um raio assim. E é uma infiltração. Maíra, qual é a qualidade que você mais gosta, assim, na sua irmã gêmea? É que minha irmã é muito determinada. Se ela coloca uma coisa na cabeça, sai de baixo. Eu não sou. Eu sim, galera. Porque ela falou assim, eu vou tirar minha carteira de motorista. E ela vai tirar a carteira de motorista dela. Depois de 1 ano. E daí? Tá, Agora eu vou fazer uma pergunta pra Maísa. Maísa, qual que é a minha cor favorita? Sua cor favorita é roxo. Gente, ela tá louca. Qual que é? Preto. Que é Corinthians. Ah, ela é muito corintiana, gente. Como vocês podem ver. Uma história que a gente viveu também do início da internet, com o advento da internet. Que a gente ficava no bate-papo UOL, eu e a Maíra. Nós dois tinham quantos anos? Eu lembro até hoje que eu me apaixonei por um Miguel, _ RBD. A gente não tinha 10 anos. Mas, ó, vou falar pra vocês. Minha mãe trabalhava muito. Põe pra cá, se eu esclarecer isso. Minha mãe trabalhava muito. E minha irmã Marília, mais velha, ela que tinha o computador da casa e ela que fazia a supervisão do que a gente consumia na internet. Ela não deixava a gente ter Orkut, não deixava a gente ter MSN. E a gente tinha mesmo assim. Eu lembro que um dia pra criar MSN, perguntou qual era o código postal. E eu não sabia o que era código postal. Não era código postal? Que era o CEP? Era o CEP. E aí eu ficava, que é código e era postal? a única barreira que a gente tinha pra criar um MSN. E a gente não sabia o que era código postal, pô. Mas aí a gente conseguiu. A gente burlou a Marília. Depois quero contar que a gente hackeava o Orkut das pessoas. tá. Aí a gente burlou a supervisão da Marília, porque nossa irmã Marília, ela era muito estudiosa, muito trabalhadora. Então ela não ficava muito tempo em casa. E a gente chegava da escola de manhã, arrasava com tudo. Ficava no computador, tudo. Aí eu e a Maíra, vamos pro bate-papo UOL. Vamos pro bate-papo UOL, vamos. Gente, tinha um webcam no computador e às vezes a gente abria o webcam com as pessoas do bate-papo UOL. E não era menina. E aí, gente, a gente falando... Tipo assim, eu lembro que a gente não sabia muito como funcionava as conversas. E nem, tipo assim, o que era cada coisa. Tipo assim, a gente tinha um breve conhecimento de mundo. Mas a gente não sabia muito. Então, tudo que a gente respondia era HUM.
E, gente, pra vocês terem noção de quão Criança. nova a gente era. Eu não sabia a cidade que eu morava. Como era São Paulo e São Paulo, eu não sabia a cidade que eu morava. Então, um dia, um cara falou assim, eu moro em São Bernardo do Campo. E eu falei, já ouvi falar dessa cidade, eu acho que eu moro nela. E aí, pra todo mundo, eu falava que eu morava em São Bernardo do Campo. Não moro em São Bernardo do Campo, eu morava em São Paulo. E aí, eu falava isso. Até que um dia, a Marília pegou. Porque o que acontecia no MSN, quando você conversava, tinha uma pasta que era tipo o histórico das conversas. Aí dava pra clicar certinho, enfim. E dava pra você esconder essa página. Não, isso a gente descobriu depois dessa história. Isso, dava pra você ocultar. Então, a Marília tinha acesso a todas as nossas conversas do MSN. E a gente não tinha como ver pra apagar. Um dia ela falou assim, vocês estão conversando com um homem, né? E a gente... Eu tenho só 10 anos. E a Marina era nossa irmã, tipo assim, ela veio antes de mim. Então ela já tinha ali seus 12 anos. E aí a gente falou, foi a Marina. Primeira hipótese, foi a Marina, não foi a gente. E aí ela falou assim, mais tarde eu vou contar pra mãe tudo que eu vi no MSN. E a gente vasculhou o computador. Eu lembro que eu sentei no computador, eu fiquei a tarde inteira procurando a pasta pra apagar as conversas, pra não mostrar pra minha mãe. E eu lembro que a Marília contou tudo quando a amiga, a Creuza, tava aqui em casa. Amiga da minha mãe. E com a amiga da minha mãe, a gente lá, e a Marília contando tudo pra minha mãe. Mas nossa resposta era... As pessoas, caras, né, falavam e nossa resposta era só E a gente, tipo, conversava com as pessoas no bate-papo UOL e ria. Tipo assim, não era uma coisa que a gente tava, se apaixonando. Você falou que se apaixonou pelo Miguel RBD? Mas foi uma vez só. Enfim. Mas minha irmã Marília, ela não era injusta. Ela era justa. Até hoje, ela é muito justa. Porque ela falou assim, pelo menos elas foram espertas. Elas não falavam onde morava, pra ninguém vir aqui sequestrar. Eu não sabia nem onde eu morava. Resumindo, foi um dia que deu muito medo. E aí eu descobri que dava pra ocultar a pasta. E aí começamos a apagar todas as conversas. Nossa, a gente ia Por isso que o negócio é conversar, porque se tivesse falado de boa com a gente não ia buscar pra apagar como que apagava. Aí a gente começou a buscar, porque a gente era muito rata de internet. A gente descobriu como apagava. E aí, nisso de descobrir coisa na internet, a gente descobriu como que hackeava o Orkut. Porque o que acontecia? Tinha, ou não sei se era o Gmail ou o Hotmail, que era assim. Hotmail. Você entrava no Orkut e aí você podia criar uma conta com um e-mail que não existia. Então, o e-mail você criava lá no Orkut. Criava, né? Então, se você quisesse se cadastrar e colocar que seu e-mail era, sei lá, maira_rbd2007 @hotmail.com, dava. E aí, só que aí ficava em cima assim, verificação do e-mail, pra você confirmar o e-mail. Só que não necessariamente eu tinha um Hotmail. E aí, a gente zapeando na internet, a gente descobriu que se a gente fizesse um e-mail com o e-mail do Orkut da pessoa, quando a gente clicasse em esquecer a senha, ia pro e-mail que a gente criou. E aí, a gente hackeava todo mundo. Mas a gente não hackeava pra escrachar, a gente hackeava, superpoder, temos o poder de hackear pessoas. E até um dia a Marília falou assim, vocês estão loucas? Vocês podem ir presas. Aí a gente... Foda-se. Presas? Nossa, e eu hackeava, não zoava com o perfil de ninguém. Era só pra hackear, só pra ter o poder nas mãos, de tipo assim... Aí que eu aprendi que o Gmail era foda, porque desde essa época, o Gmail, você não podia criar Orkut só com Gmail. Só, sem criar o e-mail mesmo. Então, eu só confio em Gmail.
Até hoje eu não tenho conta em Hotmail nem nada. Porque Aquela é Outlook, né? que eu sabia que dava pra hackear. E aí teve uma vez também que eu mandei um scrap. Era tipo assim, um link que você fazia tipo umas perguntas. Era tipo um link com as brincadeirinhas. Que minha irmã Marina me mandou, eu fiz, deu certo. Não lembro hoje o que é. Eu mandei pra uma menina na minha sala que eu gostava muito dela, Larissa. Ela era tipo uma menina muito bonita e tal. Eu queria ser como ela, queria ser amiga dela. Eu mandei pra ela. No outro dia, ela veio com um papel impresso e falou assim: meu tio falou que isso que você mandou pra mim é vírus. Foi? Eu vou pedir pra que você não mande mais essas coisas pra mim. Aí eu falei assim: como assim vírus se eu fiz a brincadeira e foi engraçado? Mandei porque foi engraçado. Ela falou assim: então seu computador tá com vírus. Que meu tio falou que isso é vírus. Ele imprimiu e pediu pra eu trazer na escola e que se você mandar de novo, ele vai ter que vir aqui conversar com sua mãe. E aí a Maíra hackeou ela. Não hackeei porque o perfil dela era verificado. E eu não sei como que a gente conseguiu descobrir o e-mail da pessoa. Mostrava no perfil? Mostrava no perfil, mostrava. Tanto é que você podia hackear, a pessoa nem era seu amigo. Você ia lá nos amigos, os amigos da pessoa e via o e-mail dos amigos. Gente, isso é loucura. Hoje em dia você pensar que você consegue ver um e-mail de alguém numa rede social. É verdade. Gente, que a Maísa sempre gostou de se meter em briga, né? Eu nunca me meti em briga. Maísa sempre gostou de se meter em briga, então a gente morava no mesmo quintal. E aí eu morava... Isso já velha, viu? Isso a gente já tinha uns 20 anos, 19, 20. E aí, pra quem não sabe, a gente tem 29 anos agora. A gente morava no mesmo quintal, assim, 2 casas de diferença, uma da outra, 3 casas. Uhum. E aí, eu tava na minha casa, assim, e eu ouvi ela gritando: Maíra, Maíra, do portão. Tava me arrumando pra ir trabalhar, eu fiquei assim... Porque ela gritando no portão, porque o portão era muito perto da minha casa. Tipo assim, era 2 casinhas só do portão. Era só ela descer e me chamar. Aí eu vi: Maíra, Maíra. E um desespero. Só que aí eu tava me arrumando pra ir pro trabalho, eu precisava colocar a roupa pra ir lá ver o que ela queria. Aí quando eu saí lá... Cadê a Maísa? Eu não tava mais no portão. Mas a criança da primeira casa tava lá. Eu falei assim: Tainá, você ouviu a Maísa tá me chamando? Minha irmã tá me chamando? Cadê ela? Você viu se ela desceu, subiu? Ela falou assim: tá tendo briga lá na rua. Eu falei: a Maísa tá brigando na rua com quem, meu Deus? Aí a Tainá assim, ó, tá tendo briga lá na rua. E eu: ai, meu Deus do céu, a Maísa, eu subi correndo, gente. Tá tendo briga na frente do portão. Ele tá com a unha presa. Ele tira sozinho. E aí tá tendo briga lá no portão. E eu subi assim, gente, correndo, assim, alucinado. Porque a Maísa me chamou num desespero, assim. E aí eu achei que ela tava no meio da briga. Fui lá, entrei no meio da briga já assim, ó. Tipo assim, acho que tinha 3, 4 pessoas, tipo, 2 separando, 2 brigando. E eu entrei na frente, assim, ó. Cega, que minha irmã tava brigando na rua, pô. Aí, quando eu olhei assim, a briga parou, porque eu entrei no meio. Quando eu olhei, cadê a Maísa? Não tá na briga, a briga não era da Maísa. Eu nem sei onde que eu coloquei minha cara, não sei o que eu fiz. Eu acho que bloqueou minha mente. Eu não sei o que eu fiz. Eu tava chamando no portão porque eu tinha esquecido minha marmita em casa. E aí, você foi sem marmita? Não lembro o que eu... Só sei que eu fiquei... Gente, foi muito vergonhoso. Acho que foi uma das maiores vergonhas da minha vida. Porque a briga assim parou, porque imagina uma desconhecida entrando no meio. Eu nem conhecia Parou! Gente, que pra mim foi muito vergonhoso. Ai, gente. Tem uma outra curiosidade da gente também, que a gente namorou meninos com nomes iguais. Que menino? Matheus e Lucas. No mesmo período, né? Matheus foi um período mais longo
e Lucas foi um período mais curto, assim, um pegou a fase do outro, assim. E a gente também namorou meninos da mesma cidade, tipo, cidade de 50 km de distância. Ela conheceu o menino de uma cidade, eu conheci o menino da mesma cidade, sem eles se conhecerem nem nada, um tempo depois. Verdade. E São Paulo é enorme, a gente foi conhecer pessoas lá Do Cafundó. do Cafundó. Que é onde a Maísa mora hoje. É, No Cafundó. meu cantinho no mundo, meu lugar no mundo, né? Como dizem. É isso. O que mais? Ah, agora de coisas boas, né? Que você não falou minha qualidade determinada. Eu acho que a qualidade da Maíra, ela é uma pessoa... Ah, é isso. Maíra, ou pra vocês terem noção, eu dividi o quarto com a Maíra até os 15 anos. A gente dormia na mesma cama até os 8 anos. 8, 9 anos. É, mais. Mas... Mais. Enfim, a gente dormiu muitos anos juntas, mesmo tendo cama, a gente dormia junto, porque a gente era, tipo assim, às vezes uma acordava com medo à noite, a outra segurava a mão. Lembra que a gente dormia de mão junta? Quando tava com medo? As memórias boas ela esquece. Só que aí, quando a gente se mudou pra Lagoas, na adolescência, ela simplesmente chegou e falou assim: você não é mais minha irmã. Tipo assim, não te considero mais como minha irmã. E aí, minha irmã gêmea ficou sendo a Maiara. A gente dividiu o quarto, eu e a Maiara. E ela ficou dividindo o quarto com a Marina. Olha. Pra quê? E foi muito melhor. Mas por que você achava que eu não era sua irmã? Na verdade, eu achava que ninguém era minha irmã. Porque como Segura, que... porra. Porque eu ficava vendo os irmãos da televisão e todo mundo era unido. Ai, mas ela era a que mais desunia. Minha mãe, quando pegava pra bater... Um dia a Maíra apanhou muito, muito, muito. Porque ela começou a brigar com um, minha mãe foi lá e bateu. Aí ela ficava com raiva de ter apanhado e ia lá e brigava com outra. Até, tipo assim, minha mãe... E eu apanhava ainda mais quando eu falava, nem doeu. Aí... Ela apanhou muito, Eu tá? apanhei muito. Mas, tipo assim, eu na época eu achava assim que, tipo... Eu não tinha irmã porque, primeiro, nenhuma irmã me defendia quando eu apanhava. E minha mãe me batia muito, porque eu era muito atentada, muito. Ela batia na gente, queria que nossa mãe, que a gente defendesse ela da nossa mãe, batendo nela. E eu fico pensando, eu sou uma mãe, tô chegando cansada, uma mãe viúva, tô chegando cansada. Eu tenho pelo menos 3 adolescentes em casa e 3 crianças. E tem uma atentando. Oi? Batia muito. E eu adorava, assim. A Maísa nem apanhou muito, eu acho. Apanhei, mas a maioria das vezes que eu apanhei foi brigando com a Maíra. A maioria das vezes que ela apanhou foi de mim, não da minha mãe. Hoje a gente já tá bem, faz 2 dias que nós não brigamos. Hoje em dia a gente só briga, não se bate mais. Mas vamos às coisas boas? Qual foi o melhor momento que você passou comigo? Que nós passamos juntas? Melhor momento... eu acho que foi no casamento da Maiara, quando a gente foi pra Lagoas. Que a gente se divertiu muito. Eu não lembro. Não, tipo assim... Eu me diverti muito, mas não lembro de ser um momento nós duas. Ah, não. Nós duas, não. Nós duas, eu acho que os melhores momentos que a gente... Os melhores momentos que a gente passou junto foi quando a gente tava morando na mesma cidade. Lá. Campolim Paulista, porque eu tinha minha irmã perto. Depois de muito tempo você ter minha família por perto. Aí eu tinha minha irmã, a gente fazia as coisas junto. Estudava junto. A gente às vezes saía, comia alguma coisa junto. Ia fazer comprinha no centro de Jundiaí. Sim. Muito legal. Eu acho que os melhores momentos que a gente passou junto era quando a gente saía. Tipo assim, a gente... Ia pra balada. Não, isso também, mas teve um dia que a gente foi lá no Prime Dog da Ana Rosa e a gente não conseguiu comer porque a gente ria, se acabava de rir. E eu acho que esses são os melhores momentos com você, quando a gente passa mal de dar risada. Passa mal. Agora, os piores momentos que a gente passou junto foi quando eu tinha terminado um relacionamento e a Maísa também. E a gente, quando uma tava bem, a outra tava ruim. E aí... Era uma terminando de limpar o choro e a outra...
Aí, tipo assim, eu tava bem no dia, mas eu não tava. Mas ia lá conversar comigo e chorava. Aí eu chorava junto. E a gente vivia chorando o tempo inteiro. Eu nem lembro com quem que eu tinha terminado. Com aquele cara lá que tinha o cachorro que mordeu a cara da Mariane. E, gente, foi um relacionamento de 3 meses. A Maísa terminou um casamento de 3 anos. E a Maíra sofrendo mais.